Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é o Contando História da semana, né? E bom, semana passada a gente terminou o Contando História do Homem de Ferro, terminou aquela saga dele, né? E o vídeo de hoje é da DC pra gente também finalizar uma saguinha que eu comecei com vocês do Superman, né? Que começou lá em Superman Enclausurado na Zona Fantasma. E também, né, eu fiz pra vocês o último vídeo daqui, caso você ainda não tenha visto e você quer, né, entender o que aconteceu até agora pra gente terminar essa história aqui, foi, né, o Superman nem o Batman salvará o Superman. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, foi o último vídeo que eu fiz dessa história aqui, e pra gente finalizar essa história e encerrar Superman nas mãos de Rogol Zor, galera, Rogol Zar, né? Bom, vamos falar essa história, vamos contar essa história aqui pra vocês, vou contar cada detalhezinho da luta, a batalha final, né? E bom, só pra contextualizar, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu deixei no card, né? Que foi a última história que a gente teve dessa história aqui do Superman, né? Pra vocês entenderem um pouco o que aconteceu na última HQ. Mas, né? Pra vocês entenderem um pouquinho, né? Pra não ficar muito de fora, Rogol Zar está em direção à Terra e ele vai chegar para lutar contra o Superman, galera. E bom, aqui a gente começa essa história, né? Bom, essa saga, né? Ela tá envolvendo toda a família kryptoniana do Superman. Os heróis, eles terão que enfrentar agora o super vilão conhecido, né, como o Exterminador de Krypton, o Rogol Zar, galera. Bom, o problema é que o Rogol Zar, ele é forte do mesmo jeito que o Apocalipse. Mas o que diferencia os dois é que ele é muito mais inteligente, galera. E é o que faz, né, essa luta contra o Superman não ser apenas com os punhos. O nosso Homem de Aço, o nosso Superman, ele terá que usar todo o seu potencial para derrotar Rogol Zar, esse grande monstro, o destruidor de Krypton, né? Que pretende eliminar todos os kryptonianos, levando inclusive o planeta Terra no meio desse processo. Exatamente, galera. Bom, e já começamos falando sobre a Fortaleza da Solidão, que foi destruída. Exatamente. Rogol Zar, ele cai na Terra, né? Como eu falei com vocês que ele estava vindo em direção da Terra, ele cai na Terra, especificamente no continente Ártico, aonde, né, fica a Fortaleza da Solidão do Superman, né, que a gente já sabe o que é, a gente já sabe como que funciona. E bom, após ele destruir a entrada da Fortaleza da Solidão, o Rogol Zar, ele se aproxima de um objeto e diz Kandor, né? Entre aspas, né? E bom, na próxima página da HQ, a gente já vê o Superman e o Batman investigando juntos alguns surtos de incêndio em Metrópolis. Coisa que a gente viu, inclusive, na outra HQ, na última HQ que eu trouxe também, né? Que nem o Batman poderia salvar o Superman. O Clark, ele ouve um tipo de alarme, né? Algo que apenas ele poderia escutar. E ele voa rapidamente para a Fortaleza da Solidão. É um tipo de alarme da própria Fortaleza da Solidão mesmo, que, como eu falei, só o próprio Clark conseguiria ouvir esse tipo de alarme, né? E bom, chegando lá na Fortaleza da Solidão, ele encontra o local totalmente destruído, galera. E ele lembra das palavras que o seu pai, né, falou quando destruiu o celeiro por acidente, né? Uma vez, entre aspas, Clark, são só coisas, fecha aspas, né? Porém, era diferente. Não era apenas só coisas ali, a Fortaleza da Solidão. Porra, era literalmente tudo que restava do Clark de Krypton. Tudo que restava do seu planeta foi destruído. Não é pra ele só deixar de lado essa coisa material, né? É a única coisa que restou de Krypton. E bom, logo, né, chega também a Supergirl. Sim, a nossa cara. Ela também chega no local e fica tão assustada e indignada quanto o seu primo, o Clark Kent, né? Logo, os dois, eles notam que alguma coisa sumiu da Fortaleza da Solidão. Kondor, galera, exatamente. Aquilo que o Zar falou, né? Foi o que sumiu. Kondor, a última cidade kryptoniana que estava encolhida dentro de uma garrafa, galera. Exatamente, Kondor foi roubada pelo próprio Rogol Zar, até porque a gente sabe, né, que, pô, ele que ele quer destruir tudo que resta de Krypton, né? E bom, chegamos ao temível Rogol Zar, galera. Vemos um tipo de flashback na HQ, onde o Clark, a Lois e o John estão assustados frente a uma máquina. Dentro do objeto há um ser, um homem, porém não é revelado quem é a identidade desse homem, né? E a gente vê o Clark irado, né? E com muita raiva, galera. O Clark, ele encontra uma trilha
que o leva até Metrópolis. Porém, o rastro é tão sutil que desaparece de repente, no estalar de dedos, né? E nisso ele observa o seu apartamento, o planeta diário e vários locais da cidade, mas não encontra nada, galera. Exatamente, ele não encontra nada. Quando ele se acalma um pouco, né, uma rajada de energia desce do céu, acertando em cheio o Homem de Aço, acertando em cheio Clark Kent, o nosso Superman, galera. O impacto é muito violento. Ele cai vários quarteirões de distância até ser pego pela cara, né, pela Supergirl. Eles encaram algo. Supergirl faz até uma piada no meio da história ali, né? E logo os dois vão enfrentar o temível destruidor de Krypton, Rogol-Zar, galera, exatamente. Essa rajada de energia que caiu em cima do Superman era nada mais nada menos do que o próprio Rogol-Zar. Exatamente. Rogol-Zar encontra o Superman e a gente já começa pra batalha final. Rogol-Zar versus Superman, galera. Bom, consumido ali pela raiva, né? Os kryptonianos mais poderosos vão ao combate. Rogol-Zar contra Superman e a Supergirl. Cada golpe são, cara, tremores que balançam a cidade inteira, cara, inteira. O Superman, ele se lembra das palavras do Cyborg lá na última HQ que eu trouxe pra vocês. Caso parasse de pensar e agisse apenas pela emoção, Metrópolis poderia ser totalmente destruída, galera. O Clark se controla e pensa. Aquele monstro sabe sobre suas habilidades, enquanto ele estava lutando às cegas. Ou seja, o Superman, ele só estava lutando como se fosse um inimigo qualquer. Vamos supor, Superman contra Coringa, sabe? É um inimigo qualquer pro Superman. Mas o Rogol-Zar não é um inimigo qualquer. Ele é o destruidor de Krypton. Ele sabe todos os movimentos que o Clark vai fazer na luta. Ele precisa pensar, né? E é justamente aí que o Rogol-Zar libera um tipo de rajada de raios contra o Superman, que enquanto, né, se defende, pensa nas palavras do seu filho John, abre aspas. Pai, o que é isso? Fecha aspas. Ele recua por um instante. E aquele absurdo poder do Rogol-Zar jogado contra, né, ele joga carros e destrói o asfalto do chão. A cidade é completamente destruída, galera. O monstro Rogol-Zar novamente some no meio da luta. Ele é inteligente, ele estava estudando as táticas e estratégias do Clark, né? Mas ao invés de ceder ao desespero e à emoção, o Clark se acalma e ele tenta procurar Rogol-Zar pelo mundo, né? Após ele ser jogado pra longe, a cara retorna perguntando, né, ao paradeiro do monstro, perguntando o que aconteceu de fato com Rogol-Zar. Naquele momento, outra rajada acerta o Superman de novo e ele cai de um jeito, cara, que vocês estão vendo. Ele cai com a cara no chão, destruindo o chão. Rogol-Zar, ele ataca a Supergirl, né, e diz pra ela, você ainda não, tirando ela da luta novamente. Ele queria derrotar o Superman, apenas o Superman por enquanto. E nessa, né, dele falar pra Supergirl, você ainda não, ele joga a Supergirl longe, faz ela de boneca, cara. É absurdo o poder que o Rogol-Zar tem, né? E bom, a gente vê o Superman consciente e vozes vão surgindo na cabeça dele, do tipo, pai, Clark. A voz do John e da Lois Lane, né, ficam permanente na sua mente, enquanto ele tenta se levantar com muita dificuldade das rajadas do Rogol-Zar. O Zar novamente, né, o golpeia. Dessa vez o ataque foi centenas de vezes mais forte. O Superman cai do outro lado da cidade, inconsciente e sangrando, galera, exatamente. Duas moças tentam até ajudá-lo, né, escondendo atrás de um balcão. O Rogol-Zar é um monstro tão poderoso quanto o Apocalipse, galera. É o que eu falei, ele só se diferencia por ser mais inteligente do que o Apocalipse. Ele corre em direção ao Superman e as moças, né, sem se preocupar com as muitas vidas no local. Porém, a Supergirl, né, ela chega justamente com a polícia de Metrópolis, galera, pra salvar as pessoas dali, óbvio. A polícia não vai bater de frente com o Rogol-Zar, né? Ela chega com a polícia pra tirar as pessoas ali que podem, né, se machucar durante aquela luta ali, né? Porém, a Supergirl, os seus inúmeros esforços são inúteis. Exatamente. Os esforços da polícia, da Supergirl, não valem de nada. O Superman, ele se levanta, sangrando, totalmente destruído, e volta pra luta contra o Rogol-Zar. Mas o Zar o derruba com apenas 2 golpes, galera, enquanto explica a ele: isso não é uma briga, isso é uma purificação. Sua missão era exterminar todos os kryptonianos. Aliás, ele mesmo foi o destruidor de Krypton, como eu falei com vocês, né? E bom, o Zar revela, enquanto ele luta ali, né, ele leva a sua espada ao peito do Superman e fala Garg, e tudo fica escuro, galera. Tudo fica escuro para o Superman, né? E os Rogol-Zar?
Ele fugiu da luta? A gente volta novamente para um tipo de flashback durante a luta, onde um homem misterioso, né, que a gente viu naquele flashback anterior, ele se revela ser Jor-El, o pai de Kal-El, o pai de Clark Kent, o pai do Superman. Ele diz que deve levar Jon com ele, mas Lois e Clark se recusam a deixar o seu filho nas mãos de Jor-El, né? Bom, os seus olhos se abrem aos poucos. Ele estende a mão a um céu totalmente verde, galera. Ele não estava morto, o Superman não morreu. Era apenas um escudo feito pelo Lanterna Verde. O Hal Jordan explica que Rogol-Zar fugiu pouco antes dele aparecer. E bom, após ali o Clark se recuperar, o Clark volta para a Fortaleza da Solidão novamente. Rogol-Zar estava lá, esperando por ele. E essa é de fato a luta final. Pra gente encerrar essa história, pra gente encerrar essa saga dessas 3 HQs que eu trouxe aqui no canal, né? Bom, após um diálogo sobre a batalha, uma aura vermelha se forma sobre o corpo do Superman, claramente irritado, enquanto Rogol-Zar levanta seu machado, pronto para exterminá-lo, pronto para exterminar Clark Kent, o Kal-El. Uma enorme explosão acontece. E assim se encerra o capítulo. Assim se encerra a história, galera. Bom, a gente vai, né, obviamente, para outro tipo de história, até porque, assim como todas as HQs, né, basicamente, quando uma história termina, dá pontas soltas para outra história. Bom, e termina dessa forma. Eu já vou dando um spoiler para vocês. Isso pode ter sim ligação com o nosso Jor-El, com o nosso pai do Kal-El, o pai do Clark Kent, galera. Bom, dessa forma termina essas 3 histórias do Superman, enclausurado na Zona Fantasma, nem o Batman pode salvar o Superman e nas mãos de Rogol-Zar. É dessa forma que termina a história. E bom, comenta aí se vocês querem que eu continue essa saga, né? Agora começa uma outra saga no caso, né? Comenta se vocês querem que eu continue, se vocês gostaram desse tipo de saga, que inclusive, cara, quando foi lançada em 2019, se eu não me engano, em abril de 2019, foi um estouro, cara, um estouro. Todo mundo gostou pra caramba dessa saga, dessas 3 HQs, né? E realmente é muito boa, né? E obviamente se continua em outra saga. Como eu falei, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal também pra vocês. Comenta aqui o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!